Hoje, então, como o Elivan já disse no começo, comemora-se o dia da Bíblia. Na verdade, todo dia é dia da palavra de Deus. Todos os dias. E eu quero, então, nessa noite, pregar a Bíblia. Vamos lá, eu quero que você abra comigo em Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10. Já é um grande desafio, hein, para os irmãos, hein? Esdras está entre Gênesis e Apocalipse. Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10. Eu quero usar um texto da Bíblia que traz grandes lições para nós e nos leva a ver o que precisamos fazer em relação à palavra de Deus. E eu quero tomar como exemplo a vida de Esdras, o seu ministério, para falar disso nessa noite. Esdras 7:10 diz assim, eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional, e depois eu vou fazer a leitura na Almeida Revista e Corrigida também. Você que não encontrou, não se preocupe. Isso prova que você precisa, sabe, manusear mais esse livro. Diz assim, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Na Revista Corrigida, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua santa e bendita palavra que chegou até nós. Nós te louvamos, Deus, pelo privilégio de poder, ó Deus, estudá-la. Ó Deus, de poder ensiná-la, de poder cumprir os seus estatutos, Pai. Pai Santo, que o Senhor fale conosco por meio de sua palavra, Deus. Ó Deus, que o Senhor, Deus, quebrante o nosso coração e leve-nos, Deus, cativos à tua presença, Deus, para que possamos, Deus, sair daqui desejando mais a tua palavra, desejando mais do Senhor, desejando a cada dia ser cheios do Espírito Santo. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Bem, eu li um versículo do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, em Romanos 15, versículo 4, ele diz assim que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o versículo que nós lemos de Esdras diz que ele decidiu buscar, estudar a lei do Senhor. A lei do Senhor aqui refere-se à Torá, refere-se ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da nossa Bíblia. E eu vou colocar o nome Palavra do Senhor e creio que não estarei de forma alguma denegrindo o texto ou distorcendo o texto. Porque Esdras, ele aplicou ao estudo da Palavra do Senhor no seu tempo. Então, quem era Esdras? Esdras, ele era descendente de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote em Israel. Esdras, por ser da linhagem sacerdotal, ele também era sacerdote. Esdras, no hebraico, significa aquele que ajuda. Aí tem um ditado aí que diz que aquele que ajuda não atrapalha, né?
Então é justamente isso, aquele que ajuda. Então Esdras, ele viveu por volta de 538 antes de Cristo. Naquela época, para você ter uma ideia, era comum ter os escribas. Esdras era um escriba. O escriba muitas vezes trabalhava no palácio do rei, fazendo as crônicas. Trabalhava muitas vezes no governo, ajudando no alistamento militar. Esdras também, por ser escriba, ele fazia cópias das Sagradas Escrituras. Então, Esdras, ele é considerado um dos maiores mestres do Antigo Testamento. Esdras foi responsável por um grande avivamento em Israel, porque ele trouxe o povo de volta para a palavra, de volta para a obediência ao Senhor. Então, Esdras, só para você ter ideia, ele viajou durante 4 meses da Babilônia para Jerusalém, para trabalhar na reconstrução do templo. Então Esdras, só para você ter uma ideia, quando ele chega em Jerusalém e ele vê as ruínas, e ele vê o templo destruído, Esdras, ele ficou angustiado, porque o povo abandonou o Senhor, porque o povo de Israel havia abandonado a palavra do Senhor. E aqui eu abro um parênteses. Não é diferente nos nossos dias. Nós estamos vivendo dias de abandono da palavra de Deus. Precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos voltar à obediência à palavra de Deus. Precisamos desejar a cada dia, beber da fonte da palavra de Deus. Olha, e já nesse parênteses, eu quero dar os parabéns para aqueles irmãos que estiveram aqui pela manhã. A igreja tinha quase o tanto que tem de gente hoje à noite aqui pela manhã. E foi uma bênção, Então, Esdras, ele foi responsável. Deus usou Esdras de maneira tal que o povo de Israel foi reestruturado pela palavra de Deus. Esdras, ele conduziu o povo ao estudo da palavra. Agora, o que Esdras fez que eu e você precisamos fazer? Em relação à palavra de Deus. Primeiro, o texto que nós lemos diz que Esdras decidiu estudar a palavra de Deus. Olha só, o camarada era sacerdote. Será que ele não conhecia a palavra do Senhor? Mas ele decide estudar a palavra de Deus. Então, Esdras dispôs o seu coração para aprender a palavra de Deus. Para aprender, nós temos que nos dispor. Para aprender, nós temos que gastar tempo. Tem que haver dedicação em nossas vidas. Ninguém aprende nada se não dedicar-se ao aprendizado. Olha, eu costumo dizer que eu sempre quis tocar violão. Eu dizia, eu gosto de tocar violão, eu quero aprender a tocar violão. Mas só para você ter uma ideia, o meu filho começou a ir na aula, o Tiago, depois de mim. Eu fui antes. Mas eu pegava o violão só lá no dia. O meu filho, no entanto, além dele pegar o violão lá no dia, no curso, ele não tirava o violão da mão em casa. Ele ficava o dia inteiro tocando. Ele dedicava-se ao estudo para tocar violão. Não é à toa que ele toca hoje e eu não toco nada. Por quê? Dedicação.
Às vezes nós dizemos que nós temos vontade. Não é assim? A gente diz, igual eu tenho vontade de tocar violão. Mas por que não aprendo? Porque não dedico. É assim com a Bíblia. É assim com a palavra de Deus. Talvez você diz, eu queria saber. Eu tenho vontade de aprender. Então por que você não dedica tempo às Sagradas Escrituras? Tem um ditado que diz que ninguém nasce sabendo. E não nasce mesmo. A vida, ela é um aprendizado a cada dia. É um aprendizado constante. Sabe? A cada dia nós estamos aprendendo algo. Ora, eu louvo a Deus por falar em Bíblia, por estar numa igreja que prega a Bíblia, como ela é. Sabe, eu louvo a Deus por poder ter momentos prazerosos, como eu tive aqui hoje pela manhã, um detalhe só, de poder sair de casa, sabe, cansado, querendo dormir, querendo ficar na cama, mas me esforçar para poder estar aqui. E quando eu passo momentos como esse, nos outros domingos, eu vou desejar acordar cedo de novo, porque é sempre bênção. Sempre nós aprendemos. O Juliano fez o devocional aqui, ótimo. A palavra do Itamar, rapaz, foi gravada, né? Pode acessar na internet depois, para você ouvir. Vai falar muito do que eu estou falando, sobre pregar o evangelho. Né, na questão da responsabilidade do cristão. Agora, olha só. Muitas vezes, nós erramos por não conhecer as Escrituras. O próprio Jesus disse isso para os saduceus. Jesus disse para eles, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, Mateus 22, 29. Deus, o próprio Deus diz em Oséias 4, versículo 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, nós vivemos dias em que muitas pessoas estão sendo enganadas, não conhecem a palavra de Deus, e por não conhecerem, são alvos, presas fáceis nas mãos dos lobos, nas mãos dos falsos profetas que existem por aí. Olha, se você não conhece Bíblia, eu dou um conselho para você: desliga a TV. Não assista nada do Evangelho que venha pela TV. Eu já falo nada porque daí você não vai ser contaminado por algumas coisas. Porque na TV muitas vezes tem um evangelho que é pregado, um evangelho da marcha ré. Estão querendo dinheiro. É duro isso. Agora, olha só. O duro é que muitas pessoas, por mais que você fale, elas vão contra você. O duro é que muitas pessoas gostam de ser enganadas. Tem muitas pessoas que elas não buscam Deus, na verdade. Elas estão buscando benefícios próprios. E por isso, como diz no ditado aí, levam na cabeça. Porque não estão buscando a coisa certa. Não estão preocupados com a glória de Deus. Estão preocupados tão somente com o seu umbigo. E aí tem um grande problema de ser alvos desses falsos profetas. Todos nós aqui, nós somos ocupados. Se eu perguntar para qualquer um aqui, como foi o seu dia? Talvez hoje não, né, que é um domingo, um dia mais de descanso. Mas se perguntar como foi a sua semana, a maioria aqui vai falar assim, foi corrida. O Juliano diz que o tio dele, cadeirante, quando pergunta para ele, daí tio, como é que tá? O tio dele fala, estou na correria. Só para você ter ideia. Ele mesmo diz isso aí. Por quê? A vida é agitada.
Nós nos agitamos muito e fazemos muita coisa. Todo mundo é ocupado. Agora eu pergunto para você, Esdras era um camarada ocupado ou não? O cara era oficial no reino persa. Ele tratava dos assuntos judaicos dentro de uma nação que não era a sua. Ele é enviado para a reconstrução do templo. Ele preocupava-se com a palavra de Deus, em copiar a palavra de Deus. Era um camarada extremamente ocupado. Mas ele decidiu dedicar-se ao estudo da palavra de Deus. Ele não colocou desculpa na falta de tempo. Ele não disse, olha, eu sou ocupado, Deus. Arruma outro camarada, que eu não posso fazer, eu estou numa correria danada. Não é por aí. Todos nós somos ocupados, mas todos nós precisamos aprender. Então aqui, eu vejo o seguinte, que Esdras, ele se esforçava em estudar. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. O mais vendido. Se ela fosse o mais lido, o mais bem interpretado e o mais praticado, o mundo em que nós vivemos seria um mundo muito diferente. Muito diferente. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais conheceremos o autor dela. Quanto mais conhecermos o seu autor, mais sábios seremos, mais cheios de amor seremos. A Bíblia, entenda uma coisa, não é um livro morto. A Bíblia não é letra apenas. A Bíblia é viva, é eficaz, gera vida, transforma. A Bíblia, como diz Hebreus 4:12, a Bíblia, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e discerne os pensamentos dos homens. O Elivan citou 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia é um livro maravilhoso. É a nossa única regra de fé e prática. Agora, olha só. Nós temos que tomar cuidado com algumas interpretações. A Bíblia, mal administrada, ela é veneno. Bem administrada, é remédio. Depende do uso que se faz. Na mão dos falsos profetas, ela é o quê? Você acha que a Bíblia é o quê na mão dos falsos profetas? É veneno. Precisamos entender a Bíblia como um todo, sempre olhando para Jesus. Olha só, Jesus chega nos fariseus, nos judeus, e diz assim, João 5,39, examinai-vos as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Presta atenção, Jesus não estava pedindo para eles examinarem a Bíblia. Jesus estava afirmando que eles examinavam as Escrituras. Jesus estava dizendo, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Então,
Olha, Jesus é o tema central das Escrituras. Você tem que ler o Antigo Testamento buscando ver Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus. Arrancar Jesus da Bíblia torna ela sem sentido. Para nós cristãos, torna. Para o judeu não, mas para nós, torna sem sentido. Então, nós precisamos entender a Bíblia como um todo, primeiro. Segundo, nós precisamos estudar a Bíblia fazendo distinção entre lei e graça. João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós não estamos mais debaixo de lei, nós estamos debaixo da graça. Há muitas heresias por misturarem lei e graça. Muitos estão voltando para o judaísmo. Estão colocando a Arca da Aliança dentro de igrejas evangélicas. Tem a menorá. Muitos estão costurando o véu que Jesus já rasgou. Paulo diz, isso é muito sério, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se a salvação, ela viesse pela guarda da lei, Jesus Cristo não precisaria ter vindo ao mundo. Era só continuar guardando lei. Para você entender. Agora um outro exemplo. Muitos legalistas usam a Bíblia de forma distorcida para aprisionar o povo. Quer ver? Eu vou responder duas perguntas aqui que diz respeito às mulheres. E eu já ouvi muito essa pergunta. Primeira, mulher pode usar calça? Mulher pode usar brinco? Duas perguntas bestas, com perdão da palavra. Coisa que não precisaria nem perguntar uma coisa dessas. Usam o texto de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, onde lá está escrito assim: não haja traje de homem na mulher e não haja traje de mulher no homem, porque quem faz isso é abominação ao Senhor. Está vendo? Não pode usar calça. Está aí, é Bíblia. Não, mas espera aí. Vamos interpretar. Vamos pegar o todo. Vamos separar a lei de graça. Aqui Deuteronômio, qual o livro? Antigo Testamento. Está falando do quê? Da lei. Para analisar. Quer guardar a lei? Quer guardar a lei? Então pega o versículo, o capítulo anterior de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, em diante. Está escrito assim: se teu filho for desobediente, leva ele ao sacerdote, aos anciãos, e para que levem ele fora da cidade e ele seja apedrejado e morra. Eu não vejo crente matando o filho por aí. Por que um versículo serve e o outro não serve? Um dia uma irmã perguntou para mim, agora em questão do brinco. A irmã perguntou para mim: Paulo, o que você acha de mulher usar brinco? É pecado? Eu disse: não, é bonito. E irmã daquela do fogo. Só para você ter ideia. Eu disse: é bonito. A irmã falou: mas como, Paulo? Como pode isso? Eu falei: ó, lê Ezequiel 16. Rapaz, Ezequiel 16, Deus compara a nação de Israel como uma noiva. É Deus falando. E Deus fala assim: como eu quero adornar você. Eu quero colocar brinco nas tuas orelhas. Eu quero colocar braceletes nos teus braços, correntes no seu pescoço.
Cara, é o próprio Deus dizendo que quer colocar na noiva, e na nação de Israel. Ali ele está usando um exemplo. Então, quer dizer, poxa vida, vai ficar perdendo tempo com isso aí? Não tem nada a ver, mas eles usam a Bíblia distorcidamente. Pulando, vamos para frente. Precisamos estudar a Bíblia fazendo distinção entre judeu e gentil. Sim, os judeus cristãos, quando os gentios se convertiam, eles queriam que os gentios se circuncidassem, que guardassem toda a lei de Moisés. Deu um rolo. O rolo foi tão grande que foi instaurado o primeiro concílio da igreja. Em Atos 15 você pode ver isso. Paulo, ele traz Tito, que era um gentio convertido, como um troféu, dizendo assim, olha aí, para Tito, Tito vive novidade de vida, é cheio do Espírito, e ele nunca conheceu a lei. Era gentil. E tem outro detalhe, tem muitas coisas na Bíblia, promessas na Bíblia que é só para o judeu, não é para mim, não é para você que é gentil. Esse negócio de dizer que a igreja é o novo Israel de Deus, é furado esse negócio. Não é. A igreja é a igreja, Israel é Israel. O que mais? Precisamos entender, estudar a Bíblia, buscando o que realmente está escrito. Olha, a meu ver, é a primeira regra de interpretação bíblica. Entender a Bíblia gramaticalmente. Botar o olho e ver o que está escrito. Aí você fala, Paulo, mas será que é importante isso? É, para não sair no Fantástico, igual aquele pastor. Olha só, saiu no Fantástico isso. O pastor que pegou a irmãzinha do irmão e adulterou com ela, dizendo ele que estava lendo a Bíblia e Deus mandou ele fazer isso. Olha que coisa louca. Deus mandou o camarada adulterar. Aí o repórter do Fantástico foi entrevistar o cara. Aí o cara usou a Bíblia. Está aqui, ó. Oséias, capítulo 3, versículo 1. Olha só como o pastor interpretou isso aqui. Ele leu assim, ó. Vai, outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Rapaz, o próprio repórter do Fantástico diz assim para ele, mas não é adúltera que está escrito aí? Aí ele olhou de novo, olha só, aí a câmera do Fantástico botou em cima do versículo. E não tinha nada a ver com adultera. O texto está falando de perdão. O texto diz assim, ó, disse o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Nada a ver com adultera. E o camarada, e o duro que o irmão, por não conhecer a Bíblia, deu a mulher dele para o pastor traçar. Está vendo o problema? Olha, tem muitos casos. Se nós fosse falar de casos assim, nós passaríamos dias aqui de besteiras que acontecem porque não conhece Bíblia. Precisamos interpretar a Bíblia com a Bíblia. Bíblia interpreta a Bíblia. As nossas dúvidas, elas precisam ser sanadas pela própria Bíblia. Por isso precisamos estudar com diligência, com afinco, desejando saber o que de fato está escrito. Precisamos estudar a Bíblia. Olha só. E aqui tem um detalhe grande. Precisamos estudar a Bíblia, um texto bíblico, analisando o seu contexto. E aqui é onde nós erramos facilmente. Eu erro. Muitas vezes por bater o olho no versículo isolado e achar que aquele ali está certo. E não pegar o contexto, o que vem antes e o que vem depois. Isso aqui faz a gente errar.
Quer ver um detalhe? O problema de pegar um versículo isolado, tem um texto que eu já preguei em praça, em evangelismos, usando esse texto aqui, de errado. Errado, confesso para você. Eu preguei esse texto aqui, ó, Apocalipse 3:20, em praça, distorcidamente. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí eu dizia, ó, Deus está batendo na porta do teu coração. Abra a porta que Jesus vai entrar, falando para o pecador. Mas o contexto disso aqui está falando para uma igreja que era morna. Só para você ter ideia. Os irmãos de Laodiceia, eles estavam dentro de uma igreja, eles estavam dizendo assim: eu sou rico, eu sou abastado, eu estou bem espiritualmente, de nada eu tenho falta. E Jesus, arrotando santidades, para analisar, dizendo que eles estavam cultuando a Deus, que Jesus estava com eles, no meio deles, na igreja. E aí o contexto é que Jesus está do lado de fora, batendo, dizendo: se alguém ouvir a minha voz e entrar, eu vou entrar. Aí sim eu vou estar na presença de vocês. E eu vou cear com vocês e eu vou ter comunhão com vocês. É esse o contexto. Por que devemos estudar a palavra de Deus? Porque ela gera fé em nós. Porque nela encontramos o autor, o próprio Deus. E encontrando Deus, nós encontramos vida eterna. Porque ela guia os nossos passos. Porque guardando ela no nosso coração, nós não pecamos contra Deus. Porque nela encontramos a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque ela nos torna sábios. Que mais? Nela encontramos consolo, encontramos força. Nela encontramos vida. Nós, preste atenção, nós não devemos idolatrar a Bíblia. Não é isso. Mas devemos amá-la, estudá-la, para aprender os ensinamentos do nosso Deus. Jesus, ele disse assim, uma outra coisa importante para estudarmos a palavra, porque ela nos santifica. O próprio Jesus, na oração dele, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Olha, Bíblia é a verdade de Deus. Bíblia não combina com as mentiras dos homens. Ela não combina com doutrinas humanas. Ela não combina com o sincretismo religioso. Sincretismo é mistura de religiões. Bíblia não combina com isso. Bíblia não combina com a religiosidade vã, a religiosidade pagã. Bíblia não combina com religião. Não combina. Só para você ter ideia, há muitas religiões, mas uma só Bíblia, um só Evangelho. Não é religião, é Bíblia que eu e você precisamos, a cada dia, ter em nossas vidas. Às vezes, nós arrumamos para a cabeça por causa da Bíblia. Aqui eu uso arrumamos para a cabeça. Por quê? Porque às vezes nós desagradamos as pessoas por causa da Bíblia. Verdade? Por quê? Temos que dizer a verdade. E a verdade dói. E tem muita gente que não quer ouvir verdade. Prefere ser enganado na mentira. É duro isso. Eu prefiro 1000 vezes ser contrariado nas minhas crenças
na minha fé com a verdade de Deus do que ser enganado por mentiras, como eu fui há muitos anos, há quase 25 anos da minha vida. Eu me esforço por ninguém me enganar mais. Eu não quero ser enganado. Eu não quero fazer papel de bobo, de otário, vamos usar o termo. Eu não quero passar uma noite em claro, como eu passei um dia, andando para um lado para o outro, dizendo como eu pude ser enganado durante tanto tempo. Como que esses camaradas me enganaram dessa forma? A Bíblia, ela sempre marcou a minha vida. Eu louvo a Deus, porque Deus, Ele levou pessoas até mim para pregar para mim, mesmo eu dizendo não, mesmo eu não aceitando. Quantas vezes fui contrariado, quantas vezes saí xingando pessoas, mas quando eu bati o olho nas Sagradas Escrituras, eu caí em si e dizia: Deus, que o Senhor seja verdadeiro, eu me rendo à tua verdade. Até hoje eu sou assim. Se eu creio numa maneira e alguém me prova pelas Sagradas Escrituras que eu estou errado, eu não tenho problema algum em jogar fora aquilo que eu creio e ficar com as Sagradas Escrituras, porque ela é a verdade de Deus. Olha, o que mais? Esdras voltou-se para a palavra. Esdras caiu de joelhos. Esdras pediu perdão pela nação inteira de Israel. E Deus viu o arrependimento do povo. E Deus derramou um grande avivamento naquela nação. Esdras e a congregação toda de Israel foi tomada por um avivamento de Deus que invadiu as famílias dos israelitas e teve arrependimento, e teve cura, e teve restauração de uma nação inteira, por causa de um homem que dispôs o seu coração a estudar a palavra de Deus. Vivemos dias, olha só, a igreja brasileira, eu vou dizer da brasileira, a igreja brasileira precisa se arrepender do desvio doutrinário. A igreja brasileira precisa arrepender-se por distorcer as Escrituras, por abandonar as Escrituras. A igreja brasileira precisa pedir perdão a Deus e voltar ao Evangelho, voltar às práticas das Sagradas Escrituras. Precisa começar a obedecer os ensinamentos de Deus pautados na Bíblia Sagrada. Você e eu precisamos estar numa igreja que pregue a palavra de Deus. Custe o que custar, doa o que doer. Vivemos um tempo em que as igrejas brasileiras estão lotadas e as almas vazias. Igrejas vazias da palavra e cheias de heresias. Um tempo de muitos cristãos e pouca fé. Um tempo de muitos milagres humanos, mas pouco agir de Deus. Um tempo em que os homens estão preocupados mais com as contas bancárias do que com o Senhor que criou todo o universo. Arrependa-se! É o recado para a igreja brasileira. Volte-se às Escrituras. Não sejam enganados. Conheçam a palavra de Deus. Denuncie esses falsos pastores, enganadores, mercenários que estão nos púlpitos das igrejas. Hoje, nós vivemos dias de relativismo,
onde cada um tem a sua verdade. Entenda uma coisa, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é a minha verdade ou a tua verdade. É a verdade desse livro aqui, santo, bendito, palavra de Deus. É nela que eu e você temos que colocar a nossa mente. É por ela que eu e você precisamos ser guiados. É nela que eu e você precisamos encontrar vida. Porque é ela que fala de um Deus santo, de um Deus bendito. É ela que fala de um grande Salvador chamado Jesus Cristo. Devemos ser como os bereanos, que analisavam nas Escrituras. Olha só, era Paulo pregando, hein? Analisavam nas Escrituras se aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, estava pregando era de conformidade com as Escrituras. É isso que você tem que fazer. Pegar as mensagens que são pregadas aqui e ir na tua casa, abrir a Bíblia e conferir se é de fato mesmo verdade. Faça isso. O Itamar pela manhã aqui disse assim, não confie em pastores. Não é a minha verdade, é a verdade das Escrituras. Quando ele fala não confie nos pastores, é que você precisa ir para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não trará engano para você. O que mais? Que eu e você possamos estudar as Sagradas Escrituras. Meu Deus, vou correr. Primeiro, o que Esdras fez que eu e você precisamos fazer? Primeiro, Esdras decidiu estudar a palavra de Deus. Segundo, Esdras decidiu praticar a palavra de Deus. De nada adianta saber e estudar a palavra de Deus se não praticar. Tiago 1:22 diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. O maior exemplo é a prática. Ortodoxia sem ortopraxia é sem valia. O que quer dizer isso? Verdade sem prática não tem valor. O que mais? Olha, uma coisa que eu fiquei admirado com Deus quando eu fui alcançado. Quando Jesus me alcançou e transformou minha vida, e eu comecei a andar em novidade de vida, eu comecei a sentir uma paz tão grande, que nada no mundo podia me explicar. Eu comecei a sentir uma alegria, estava tudo desabando dentro de casa, eu estava desempregado, eu estava tendo dificuldades financeiras, eu estava vendendo as coisas da minha casa para conseguir comer, tudo dando errado, mas uma alegria enorme dentro do meu coração. Eu não conseguia entender. Eu fui encontrar explicação para aquilo que estava acontecendo comigo na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, porque elas diziam aquilo que eu estava vivendo. É algo interessante, eu estava praticando, sem saber, porque o próprio Espírito Santo estava me guiando. Eu lembro-me quando eu coloquei os olhos em Efésios 5:8, onde diz lá, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Eu disse, isso aqui está acontecendo na minha vida. Olha, quanto mais eu aprendia, mais eu queria colocar em prática. Quanto mais eu encontrava coisas na Bíblia, mais eu desejava colocar em prática, porque eu queria agradar o Deus que tinha me salvado. E até hoje é assim. Até hoje eu vou para as Escrituras, não querendo encontrar bênçãos,
mas querendo encontrar-se com Deus, querendo a cada dia que Ele fale comigo. Quanto mais nós aprendemos, mais devemos colocar em prática. Esdras praticou a palavra de Deus, ele serviu de exemplo. Olha só o que o apóstolo Paulo, em seus escritos, fala sobre ser exemplo, praticando a palavra. Olha só, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 15 em diante, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo dizia que ele era exemplo para aqueles que estavam perdidos. Tito 2,7, Paulo diz assim: em tudo seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras. Paulo diz a Timóteo, olha só, Paulo fala assim: ser exemplo na palavra, ser exemplo no comportamento, que ninguém despreze a sua mocidade, mas seja você padrão, modelo. Mais do que conhecer, precisamos viver. Jesus disse isso. Jesus disse em Mateus 7. Jesus vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: não profetizamos nós em teu nome? Não curamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E Jesus então diz para ele: malditos, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E Jesus continua dizendo, falando assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas ao homem insensato, eu vou comparar ele com aquele que ouve e não pratica, que constrói a casa sobre areia. Cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, e aquela casa cai, e é grande a sua queda. Aonde temos construído as nossas casas? Somos prudentes ou somos insensatos? E preste atenção numa coisa: a diferença não está no ouvir, porque Jesus disse que os dois ouviram. Um ouviu e praticou, e o outro ouviu e não praticou. Então a diferença está no praticar. O que Esdras fez, que eu e você precisamos fazer? Já estou encerrando. Primeiro, Esdras decidiu estudar a palavra de Deus. Segundo, Esdras decidiu praticar a palavra de Deus. Terceiro e último, Esdras decidiu ensinar a palavra de Deus. O ensino da palavra ao povo de Israel foi motivo de grande transformação. Ensinar a palavra é um privilégio que Deus deu a nós. Deus nos deu uma mensagem capaz de transformar vidas. E essa mensagem é o seu evangelho, é a sua palavra. Isso é glorioso. Quando pregamos e ensinamos, o Espírito Santo age através da palavra de Deus e convence os homens dos seus pecados. Quando ensinamos, Deus consola, Deus exorta, Deus edifica o seu povo. A palavra dele não volta vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz, ao propósito pelo qual ele enviou a palavra.
1 Pedro 3,15 diz assim: devemos a cada dia estar preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha, o Facebook é a maior rede social do momento. E eu louvo a Deus por ver muitas postagens de muitos irmãos que acabam ensinando a palavra de Deus. Isso é louvável. Que você continue assim. Cada postagem nossa pode ser um meio pelo qual Deus vai agir. Sim, por que não? Quando ensina, quando traz Deus às pessoas. O dedo tecla daquilo que o coração está cheio. No Facebook, dá para ver quem que é crente ou quem não é. Dá. Sabia? Pelo fruto conhecereis. Quando somos alcançados por Jesus, salvos por Ele, nós desejamos falar, ensinar sobre um tão grande Salvador. Olha, quando alguém ganha na Mega Sena e fica na mesma cidade, é quase impossível ele guardar segredo por muito tempo. Por quê? Porque logo ele vai fazer aquisições grandes. Ele vai mostrar a riqueza que ele tem. Da mesma forma, acontece quando alguém é alcançado por Jesus. Essa pessoa não consegue guardar segredo. Por quê? Porque logo ele vai falar do grande tesouro que recebeu, Cristo. Nós temos um tesouro de ouro, guardados em vaso de barro. Não tem como esconder. Já estou encerrando. A quem devemos ensinar a palavra de Deus? Primeiro em casa. Você pode ver que quando o gadareno, ele se converte, ele é salvo por Jesus, ele corre para Jesus, ele diz: deixa-me ir contigo. O que Jesus diz para ele? Jesus fala assim, volta para a tua casa e anuncia aos teus como Deus teve misericórdia de ti e o como foi bom para você. Deuteronômio 6 vai dizer assim, todas as palavras que eu lhe ordeno hoje estejam em teu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Já pensou se nós fizéssemos isso? A quem devemos ensinar a palavra? A todas as pessoas, independente de raça, de sexo, de religião ou de classe social. É ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vamos dispor o nosso coração e ensinar a palavra. Há muita gente sofrendo, precisando de alimento espiritual, enquanto que muitas vezes nós retemos aquilo que aprendemos. Olha, eu e você, nós recebemos tanto de Deus. Por que ficar só conosco? Por que não compartilhar? Até uma frase que eu não sei quem escreveu, que diz assim, que você não pregando o evangelho, você está negando remédio para aquele que está morrendo. Mais ou menos isso. Uma coisa que eu acho interessante da palavra, de ensinar a palavra, de dar de beber aos outros, de dar de comer aos outros, na questão da palavra, é que eu e você não precisamos ficar preocupados que vai acabar. A Bíblia é uma fonte inesgotável. E algo que eu acho muito interessante é que quanto mais nós damos, mais Deus nos dá. Quanto mais nós damos para as pessoas,
mais nós somos cheios. Quanto mais gastamos, mais temos. É glorioso isso, cara. Não acaba. É fonte inesgotável, é manancial, não é cisterna rota. Isso é glorioso. O que mais? Olha, eu vou encerrar. Tem duas músicas do Ministério Clamor pelas Nações que chamam muito minha atenção. Uma chama Jesus nos manda ir. Olha só o que diz uma parte dessa música. Diz assim, ó: Jesus nos manda ir, mas nós vamos em outra direção. Aí uma outra parte diz: então ele leva o fardo sozinho. E os seus filhos, sempre ocupados, preferem ficar. A outra música chama-se Adormecido na Luz, também do Ministério Clamor pelas Nações, Roberto Robortella e Judson de Oliveira. Tem uma parte que diz assim: se renda, se entregue, não resista ao chamado, olhe a miséria, ouça o clamor, por que não obedecer? Deus te chama e é você, mas como Jonas você foge, e ele te ordenou a pregar, mas você só guarda para você. O mundo dorme nas trevas, a igreja não luta, pois dorme na luz. Esdras, ele se importou com as pessoas, ele se importou com o seu povo, ele dedicou-se a aprender a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus e a ensinar a palavra de Deus. Conclusão. Esdras dispôs o seu coração nisso: estudar, praticar e ensinar. Que eu e você façamos o mesmo. Amém? Que Deus nos capacite e nos use para anunciar a sua palavra, para cada dia desejar mais da palavra, ser cheios da palavra, para que Ele nos use onde quer que Ele nos levar.